Na vida, a gente colhe o que a gente planta. Ou seja, se nós somos pessoas boas e fazemos o bem, logo devemos receber o bem. Será que é isso mesmo? E as pessoas que parecem ser tão boas, fazem o bem, ou enfim, são realmente pessoas muito boas e são acometidas por grandes tragédias? Ou então crianças que, pequenas ainda, nem tiveram oportunidade de fazer grandes maldades, recebem algo de realmente muito ruim. E aquelas pessoas, o contrário, que parecem ter tudo e parecem ser pessoas péssimas. Pessoas que roubam, que enganam, que mentem e têm sucesso e têm dinheiro e conseguem viver bem. Isso tudo é uma conta que não fecha na nossa cabeça, né? E aí vem um argumento que de alguma forma busca fechar essa conta, que é a ideia de que carregamos das nossas vidas passadas os karmas, né, as coisas negativas e positivas que fizemos e que a gente pode levar isso para uma próxima vida também. E aí vem a ideia, então, de que de repente, quando a gente sofre coisas ruins, mas ainda assim faz coisas boas, a gente de alguma forma fica com um saldo positivo para a nossa próxima vida. Se eu acredito nisso, se eu não acredito nisso, eu não tenho tanta certeza. Mas nesse vídeo eu vou contar uma história de algo que comprova, né? Uma história muito legal, assim, eu fiquei pensando nisso. É uma das histórias, acho que mais interessantes que eu já vivi. E eu vou contar ela para você porque de alguma forma ela conta para algum dos lados. Digamos assim, ela de alguma forma favorece uma perspectiva sobre essa verdade. Mas depois de contar essa história, eu vou trazer uma explicação um pouco mais científica sobre isso. E no final, eu vou te dar a minha opinião pessoal. E eu espero que você aproveite esse vídeo. A minha história começa há um pouco mais de 10 anos atrás. Fazem acho que uns 13 anos. Na época eu vivia uma vida completamente diferente. Eu bebia, eu vivia indo em baladas e festas e tinha, enfim, uma vida noturna. E naquele dia eu tava numa balada que eu gostava muito e tava lá curtindo e tal com o pessoal, e eu tava indo embora depois, tava começando já, quase amanhecer o dia, aquele fim de festa, aquele cheiro daquela cerveja no chão, aquele grude, não sei se você já viu, que fica aquela caca assim no seu tênis, que uma gosma preta com cheiro de bebida, tava aquele cheiro de fim de festa de balada, e eu saindo ali na rua, na calçada, então era uma balada que não podia parar o carro assim na frente da balada em si, né? Ela tinha um recuo, enfim. Eu saindo ali, eu vejo no chão, sentado, largado, apagado, um carinha que ele tava dentro da balada, não era meu amigo, não era conhecido assim, mas ele tava junto com uma menina que era uma conhecida minha, porque eu trabalhava com balada na época, e ela trabalhava também. Ela era de uma outra equipe, enfim, mas eu bati o olho nele, eu vi que ele tava lá, lembrei dele em algum momento na balada, e o menino tava apagado, assim, era um menino novinho, eu também era novinho, eu devia ter ali, né, os meus 23 anos, mais ou menos, e ele era mais novo do que eu, ele devia ter uns 19. E o menino lá com vômito, assim, do lado, daquele jeito ali, eu falei, eita, vamos tentar, né, eu tentei acordar ele, assim, e nada. E aí perguntei pro segurança, ele falou, ele tava com uma amiga aí, mas a amiga foi embora, deixou ele aí. Eu falei, pô, coitado do moleque, né? E aí tinha na frente ali, alguns passos, tipo uma barraquinha dessas que vendia coisinhas assim, de comida e tal, besteirinha, chiclete, sei lá. Aí eu comprei uma paçoca, falei, vou tentar dar uma paçoca pra ele. Comprei uma paçoca e uma Coca-Cola. Falei, vou tentar dar uma paçoca com coca pra ver se o menino acorda, porque eu tentava acordar ele e ele não tinha jeito, ele assim, não respondia, e ele não tava ele mesmo vomitado, mas tinha um vômito assim do lado dele, e a calça dele tava meio molhada, não sei direito se ele, enfim, eu acho que ele tinha cuspido nele mesmo, acho que não era xixi, porque eu não tava com cheiro nem nada, mas enfim, eu peguei, fui ali trouxe, né, levei até ele a paçoca, e ele nem respondia, eu peguei, apertei a bochecha dele, assim, enfiei a paçoca dentro e joguei a coca na boca dele, meio que deu aquela engasgada, assim, não deu muito certo eu ficar tentando fazer um moleque comer a paçoca, beber a coca, e ele não reagia, e enfim, eu fiquei nessa um tempo, e nada, não tinha reação, eu falei, não, vou esperar, resolvi realmente esperar, fecharam tudo, guardaram as grades ali da porta, não tinha mais ninguém, o dia começou ali a clarear, eu falei, nossa, o que eu faço, né?
peguei meu carro, ó que doideira. Peguei meu carro, parei na porta da balada ali, né? Um lugar ali que não podia, na frente de onde estava sentado o menino no chão. Peguei o menino no colo, enfiei no carro, levei ele pra casa. Aí levei o menino pra casa. Levei o menino pra casa, subi ele, eu morava em apartamento na época, e ele tava totalmente apagado, totalmente assim. Eu catei ele, gente, não repara meu olho, ó, tá um fechado, outro aberto, que eu tô com uma inflamaçãozinha aqui, espero que não te incomode. E aí, bem, levei ele ali botei ele pra dormir no sofá, carreguei ele até dentro de casa, o porteiro me ajudou, e aí, e aí no dia seguinte eu acordei e ele já tinha ido embora, assim. Depois eu consegui o contato dele, eu não lembro, acho que ele pegou o meu contato, me mandou uma mensagem agradecendo, eu não lembro exatamente como a gente se falou, mas deu que viramos grandes amigos. Viramos grandes amigos. Aí ele me contou que ele acordou totalmente, imagina. Você tá lá na balada, mó feliz, de repente você nem viu o que acontece e acorda na casa de uma pessoa que você nem sabe quem é, não sabe onde tá. Eu morava longe da balada e ele vinha do interior. Então ele não conhecia quase nada assim de São Paulo. Ele tava num bairro totalmente afastado e na época não existia, ou se existia ainda não era nada popular o Uber, né? Então ele pegou um táxi, foi embora pra casa dele e tudo mais. Depois ele me contou que ele acordou assustado. Vendo se o rim tá no lugar, né? Tipo, pô, me sequestraram. Enfim, é uma história engraçada, mas acabou que a gente virou um super amigo. E logo em seguida, na época eu dividi apartamento com outro amigo meu. E logo em seguida começou a ficar insustentável. Eu já morava com esse amigo já acho que 1 ano e meio mais ou menos. A gente começou a brigar e tal. E começou a ficar uma situação chata em casa. E eu comecei a passar muito tempo na casa desse amigo. Então, eu praticamente morei assim na casa dele. Não chegou a morar porque eu não pagava aluguel. Mas ele me quebrou o galho, porque eu tava numa situação difícil com esse meu amigo e a gente tava nessa transição de ver se mudava de casa, se não mudava, como que a gente se acertava. E esse menino, ele morava ali, ele dividia apartamento com umas meninas e era super legal. No final das contas, ele tinha uma vida super divertida, a gente se aproximou muito. E eu dormia direto na casa dele. Ele morava num apartamento que era num prédio. Aí ele cansou daquele apartamento que ele morava. Ele deixou o pessoal morando, que era só ele e um monte de menina. Aí ele alugou outro apartamento e aí ele morava nesse outro apartamento com mais algumas amigas que era mais tranquilo. Então imagina, ele meio que tinha 2 apartamentos no prédio que eram alugados no nome dele. Ele não era dono, né, do negócio. Mas ele tinha 2 apartamentos que eram de pessoas que ele que montou, assim, era um monte de menina. Então, tipo, olha a sorte que eu dei, né? Porque na época eu tava solteiro. E aí, no final das contas, acabei namorando uma dessas amigas dele. E namorei durante 2 anos. E nesse meio tempo, passei um período que eu fiquei, logo no começo, assim, eu não tava nem, acho que namorando, ainda tava nessa transição, meio que ficando muito na casa dele e tal, e meio que conhecendo ali a menina e tudo mais. E aí eu tentei me envolver ali num empreendimento que não deu certo, eu fiquei sem grana e eu passei uma situação super difícil que eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Então eu levei as minhas coisas que eu tinha, eu saí do apartamento que eu tava e eu levei minhas coisas para casa da minha mãe, que ficava num sítio, e aí eu ia de vez em quando para esse sítio e voltava. Mas era ruim, né? Porque minha vida era em São Paulo e tal. Então eu basicamente fiquei morando ali nesse rolê do apartamento dele, do apartamento dessa menina que eu tava começando a ficar e namorava. Quando eu vi, eu acabei que namorando com a menina, mas morava ali praticamente no sofá dela. E foi uma virada de chave, assim, porque eu tava num momento super bom financeiramente e de repente eu passei por um momento péssimo, assim. E eu ainda bem que eu tinha esse amigo e tudo mais. Mas a história ainda não chegou no ponto mais interessante dela. Anos depois, eu já tinha me aproximado e já tinha me afastado, digamos assim, desse amigo por circunstâncias da vida. Eu já estava morando em outro bairro bem distante, mais próximo de onde eu morava anteriormente, porque ele morava ali bem pertinho daquele universo das baladas e tudo mais, né? Que era ali do Itaim, em São Paulo. E eu morava, caso você seja de São Paulo e caso conheça, eu no começo morava na Casa Verde, o apartamento era na Casa Verde, depois eu fui na Pompeia, que era onde eu cresci, que é o meu bairro de sempre, digamos assim. E aí eu tava morando na Pompeia, já tinham passado alguns anos, de repente esse amigo me manda uma mensagem de WhatsApp pedindo um help,
porque ele tinha uma amiga que estava procurando escola para o filho dela e estava com uma dificuldade, que vinha, acho que vinha do interior e estava morando em São Paulo e o filho estava muito mal, assim, na escola que ele estava, e que ela precisava encontrar uma escola para esse filho. E aí eu falei, pô, legal, passa meu contato e tal, não sei o que lá. Meu, eu não vou contar a história inteira em detalhes, porque eu preciso de um vídeo só pra contar, mas no final das contas, ele nem sabia se morava perto, se não morava, era só uma amiga que ia passar o contato. Essa amiga morava na frente da minha casa, ou seja, era perto da escola, na época eu já tinha escola, já não trabalhava, já vivia uma outra vida. E essa amiga, adivinha quem que é? É a minha esposa e o filho dela é o meu filho, Samuel. Então, graças, né, eu fui naquele dia, eu conheci, foi uma loucura, porque ele tava na casa dela, que era na frente da minha casa, e eu fui na frente da minha casa, porque chegou a pizza, e ele tava lá na frente, eu vi ele, e enfim, aí é uma história muito legal, muito bonita, na verdade, assim, que mostra como o acaso orquestra várias coisas, né, e essa ficou marcada como a principal boa ação que eu fiz, pensando em, enfim, marcou minha vida, né, porque imagina, primeiro que logo de cara eu já achava essa boa ação interessante, porque foi muito rápido, né? Eu ajudei um menino que eu não tinha nenhuma pretensão ali, simplesmente vi que ele estava meio ferrado e me senti assim, mal de ir embora e largar ele ali, sabe? Tipo, sei lá, tive que fazer alguma coisa. Eu levei ele e logo de cara a gente ficou amigo, então já foi super legal. Depois teve essa situação toda dessa namorada, e que foi legal também. E aí, tipo, pô, me salvou a pele, porque eu não tinha muito onde morar, eu ia ter que morar no sítio. E aí, o amigo que era o meu principal amigo ali, que a gente morava junto, a gente já não tava numa situação boa. Então, pô, quebrou um puta galho, porque eu fiquei na casa dele durante um tempo até eu conseguir me recuperar. E depois me dividia na casa dele, na casa dessa menina. Não pesava muito nenhum dos dois lugares, daí tinha minhas coisas, enfim. E aí, pra fechar, né, pra colocar a cereja em cima do bolo, pô, mudou minha vida completamente. A pessoa que eu ia ajudar ele, né, teoricamente, porque ele queria que eu ajudasse a conseguir um desconto, a conseguir a escola, a viabilizar a situação toda, e no final das contas, mais uma vez, ele me ajudou. Então, essa história mostra que as coisas têm a vida tem a maneira dela de agir, né. E aí, por outro lado, a gente volta então para nossa questão principal. Tá, mas isso quer dizer então que se eu fizer algo bom, simplesmente algo bom acontece? E não, né? A gente sabe que não. Eu, pelo menos, sei que não. Um dos momentos que eu tava fazendo mais coisas boas na minha vida, eu atraí, eu acho que pela vibe boa que eu tava muito tranquilo, muito zen, assim. E eu atraí coisas terríveis ali naquele momento. Teve uma pessoa especificamente que ficou com muita raiva de mim e quis me ferrar. Então, assim, nem sempre, né? E tem essas situações que eu falei no começo. Pessoas que fazem o bem, que são boas e que você vê que acontecem coisas muito ruins com essas pessoas. E aí vem essa história de vida passada, de vida seguinte e tudo mais. E aí eu vou trazer, então, uma visão um pouco mais científica sobre isso. Que existe, a motivação é algo que é muito concreto dentro do nosso cérebro, né? Ela parte ali do neurotransmissor, que é a dopamina. Então, não é algo intangível, é algo que de fato existe um processo que faz a gente se sentir motivado, né? Sim, dentro do nosso cérebro acontece algo para a gente sentir a motivação, e isso pode ser medido, isso pode ser percebido. E eu posso dividir em dois tipos de motivação. Existe a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é você fazer algo por aquilo que você, pelo próprio fazer. A extrínseca é você fazer algo pela motivação de você receber algo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Os meus vídeos, eu busco motivar você intrinsecamente. Eu busco sempre trazer a ideia, fortalecer a ideia de que os próprios processos já são a recompensa. Porque o que eu vejo? E existe pesquisa científica que comprova e que vai de encontro com essa minha perspectiva que eu já trazia aqui e eu fiquei vendo esses dias. Que as pessoas que conseguem se manter nas atividades, que conseguem ir longe naquilo, que conseguem de fato criar hábitos bons e manter eles durante muitos anos e, enfim, conseguem evoluir em seus hobbies e tudo mais, essas pessoas, elas têm uma motivação intrínseca muito forte. Ou seja, vamos supor a musculação, que é algo que está muito em alta, né? Enfim, que faz muito bem, que é recomendado para todo tipo de pessoa.
né, um bom tempo atrás não era algo tão assim, parecia, ai, nossa, coisa de bombadão, coisa de fortão, ai, a galera tinha um puta preconceito. E hoje a gente já sabe que não, que a musculação faz parte, que todo mundo tem que fazer, seja idoso, seja pessoa muito nova, enfim. E a musculação, se você faz a musculação com um foco muito grande na parte extrínseca, ou seja, as pessoas verem o seu corpo, ficar bonito e tal, não sei o que lá, das duas uma, ou você toma um monte de anabolizante, que é o que muita gente faz, porque daí dá um resultado muito rápido, ou você desiste. Porque o negócio demora, porque você faz, ou você tem uma genética muito boa. Mas assim, em grande parte das pessoas, se for com essa mentalidade de ai, nossa, eu vou treinar, ai, nossa, eu vou crescer, vou ficar lindo, maravilhoso e trincadão e forte, vai acabar se decepcionando. Ou então, ai, não, porque as pessoas vão me tratar melhor, sabe, porque eu sou forte agora. É um negócio que não rola, porque você tem que ter a motivação dentro de você. Então, para onde eu recomendo, nesse caso especificamente, serve como exemplo para outras coisas. Que você olhe. Poxa, percebe que você está mais forte, que você está com mais resistência, que você está conseguindo criar um hábito novo, que você está sendo mais saudável, que você está se sentindo mais disposto, que você está se sentindo menos ansioso. Então, isso são elementos que vão te trazer a motivação intrínseca. Você não está se importando porque as pessoas vão alguma coisa. Você não está pensando que, ai, nossa, que bom, vão me achar muito sensual com o meu corpo definido. Não, você está pensando, pô, que legal, estou cuidando da minha saúde. Então isso é motivação intrínseca, isso é motivação extrínseca. Isso serve para muitas coisas, inclusive para fazer o bem. Vamos lá, agora eu vou falar sobre o que eu acredito. Quando a gente faz o bem, a gente faz algo bom, a nossa motivação, ela tem que ser intrínseca. Ela não tem que ser o fazer porque, acho que vai acontecer uma coisa de volta. Tô barganhando com Deus, né, com a vida. Vou fazer o bem aqui porque vai que alguma coisa boa me acontece. Isso não é bom. Daí eu acho que perde, não sei se perde valor, perde parte do valor da boa ação que você está fazendo, né? Que nem a galera, por exemplo, que vai e se utiliza de boas ações para se promover e tudo mais. O quanto que perde totalmente o efeito da boa ação? Não, porque, tá ajudando do mesmo jeito. Né? Então, tá fazendo campanha de não sei o que lá, e tá ajudando e muitas vezes está também incentivando outras pessoas a fazerem. Mas, por um outro lado, a pessoa pode estar simplesmente fazendo uma boa ação por vaidade. E aí, quando ela faz isso por vaidade, qual que é a parte do efeito da ação que é perdida? Principalmente a parte intrínseca. Porque quando você faz o bem de verdade, de coração, e você simplesmente vai lá e faz por ser algo bom, existe um prazer nisso. Você consegue sentir a boa ação, você fazer ou você receber uma boa ação, aí está o ponto que eu acredito, eu vi isso em algum lugar, eu não lembro onde. Mas o dar e o receber, na verdade, é uma coisa só. Então, quando você faz para o outro, no final das contas, somos todos um, né? Então, a gente faz parte de um todo. Então, quando a gente faz algo bom para outra pessoa, a gente está fazendo algo bom para uma parte de nós, né? Mas somos também seres individuais. E quando a gente está conectado com essa bondade, ainda que estejamos fazendo para o outro, a gente está recebendo a própria sensação de estar fazendo bem. Isso já é recompensador por si só, independente se outra pessoa vai fazer alguma coisa boa pra gente, se Deus vai ver, a gente vai falar, você é um bom menino, toma aqui um biscoito, ou do que pode estar acontecendo. Fazer o bem é prazeroso. Fazer o bem nos conecta com o bem. E o que acontece? Conforme estamos conectados com o bem, estamos sentindo essa bondade dentro de nós, porque estamos alimentando esse sentimento, isso cresce dentro da gente. Conforme a gente está conectado, digamos, nessa sintonia, tá? A gente pode chamar isso de sintonia e existem muitas linhas de estudo que falam sobre isso, uma vibração e tudo mais. Eu não vou bancar aqui o jovem místico, vamos pensar numa coisa um pouco mais científica, né? A gente está sentindo aquilo, então aquilo está dentro do nosso corpo, digamos assim. A gente consegue perceber outras coisas, a gente vai estar experienciando a vida, que é um todo. Então, uma parte da minha vida é esse bem que eu estou fazendo. Mas existem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, minha vida ela é complexa, ela existe em vários momentos, com várias vertentes, com várias frentes enfim, é uma coisa complexa. Então, essas outras coisas que acontecem e que estou fazendo, que não é exatamente o bem, estão sendo feitas a partir desse mesmo sentimento. Porque se eu estou fazendo bem e fazer o bem me faz me sentir bem, eu estou fazendo outras coisas, eu sustento
aquele sentimento dentro de mim, eu estou fazendo outras coisas, eu estou vivendo, sentindo, me sentindo bem. E quando a gente vive se sentindo bem, a gente tende a perceber melhor o lado bom das coisas. Eu já fiz um vídeo sobre isso que tem exatamente esse título, o lado bom das coisas e o lado ruim das coisas. Que tudo tem, né, toda a situação pode ser observada de diferentes perspectivas. Existe para tudo uma visão de copo meio cheio e uma visão de copo meio vazio. E quando a gente está... Até se a gente tem a crença de que, poxa, estou fazendo bem, então estou recebendo bem, você pode ver, nossa, pisei no cocô, nossa, que bom que eu pisei no cocô, não sei de onde você vai tirar o lado bom disso, mas se você for um verdadeiro campeão, você consegue. Pô, que bom que eu pisei, não foi outra pessoa. Nossa, cara é bonzinho pra caralho mesmo. Então a ideia é mais ou menos essa. Se a gente tá acreditando que a gente vai ser recompensado com o bem, porque a gente faz o bem, a gente tende a olhar o copo meio cheio das situações. Algumas situações são tipo pisar no cocô, fica muito difícil da gente olhar o copo meio cheio, certo? Mas, porque ainda assim coisas ruins acontecem. Eu tive uma situação, vou contar aqui pra você uma segunda, não é uma história, só uma situação, que eu tava muito, aquela história, eu tava muito bonzinho, tava tipo fazendo muitas coisas boas, eu tava uma vibe muito boa, me sentindo muito bem. E aí veio um lance que, nossa, foi terrível na minha empresa, quase que eu quebrei, e veio um cara assim muito mal intencionado e fez coisas terríveis e trouxe muita dor de cabeça, enfim, foi uma situação difícil mesmo. E muitas vezes eu fiquei bravo assim com Deus mesmo, com a vida, falando, porra, nossa, velho, na época que eu tava melhor, assim, me sentindo muito bem, acontece um negócio desse. Mas pensa aqui, vamos ver, e eu fiquei muito tempo tentando pensar o copo meio cheio disso, e eu consegui achar o copo meio cheio disso. E se eu tivesse mal? E se eu já tivesse puto? E se eu tivesse numa fase que eu tava, mano, bad vibes, sabe? Isso poderia ter me derrubado. Ou eu poderia ter ficado com muita raiva e ter ido atrás da pessoa e ter arrumado uma encrenca maior e ter, sei lá, batido no cara até ele... Poderia acontecer muita coisa ruim, cara. Então, vamos pensar. Às vezes, as situações boas ou ruins acontecem porque elas simplesmente acontecem. Mas a grande questão é a maneira como a gente enxerga essas coisas. E se a gente enxerga a vida de uma perspectiva de que nós somos pessoas boas e que por isso merecemos o bem, a gente vai experienciar, a gente vai ter uma experiência de vida mais prazerosa, mais feliz do que se a gente tivesse uma perspectiva ruim sobre as coisas. E é isso que eu acredito, é isso que é sobre esse vídeo. Eu não desacredito que exista uma situação kármica, não desacredito que a gente pode, de alguma forma, ter que viver algo para ser punido e não sei o que lá. Eu não desacredito, mas eu também não acredito totalmente, sabe? Eu ainda preciso, acho que, pensar um pouco e eu queria saber a sua opinião. O que você acredita? Você tem uma fé religiosa? Às vezes eu me questiono porque, poxa, tem toda essa história de como a igreja fez que as pessoas se sentissem culpadas para conseguir controlar elas, para que elas não fizessem, né, não saíssem do controle, e de alguma forma eu vejo que esse pensamento ele exerce um controle sobre as pessoas, um controle positivo, porque faz as pessoas fazerem menos maldades, né? Mas, por outro lado, é um controle que ele é intencional, então eu tenho minhas dúvidas. Mas, por outro lado, também, eu acho que as coisas são tão perfeitas e a vida acontece tudo como tem que ser e existe uma inteligência divina que permeia tudo isso e que está de alguma forma, né, que não seja algo intencional, que para e pensa, né, que fala, vou fazer isso, fazer aquilo, mas que seja de uma coisa, uma regra, que as coisas são como são, enfim. Não tenho certeza desse aspecto religioso, eu me questiono, eu tenho processos pessoais, histórias pessoais que comprovam tanto de um lado quanto do outro, como você viu aqui, e eu tenho argumentos plausíveis de ambas perspectivas, mas independente dessa crença que ela está maior, ela está um nível acima do que eu estou trazendo aqui, no nível mais próximo que é o que a gente está conversando, eu acredito que vale a pena você acreditar que você é uma pessoa boa e que merece o bem por isso, que você é uma pessoa que de fato é abençoada, que é uma pessoa que é favorecida pelo divino, porque isso nos faz enxergar a vida com bons olhos. E essa é a mensagem que eu queria te passar. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.